E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Garage Vestron. Nesse vídeo eu vou abordar um assunto que o pessoal já faz tempo tem me pedido para falar aqui no canal, que é o uso do AeroKeep. O meu nome é Marcos Bucão, eu sou engenheiro mecânico, sou motociclista já há vários anos e nesse vídeo eu vou procurar abordar esse assunto da maneira mais técnica possível, sem paixões, sem deixar transparecer aquele Valentino Rossi que existe dentro de todo motociclista, tá ok? E eu já começaria falando o seguinte: AeroKeep é bom? Ele melhora a frenagem? Ele funciona? A resposta para essas perguntas é um enorme sim. Sim, é bom, funciona, ele melhora a frenagem. Quanto a isso, não existe dúvida, a gente nem precisaria fazer um vídeo sobre isso, tá bom? Mas existe uma diferença da intensidade de que essas vantagens são usufruídas por cada tipo de piloto de motocicleta. A gente tem um determinado tipo de piloto que vai usufruir totalmente, 100% das vantagens de um AeroKeep. Esse cara, depois que ele usar a AeroKeep, ele nunca mais vai querer voltar para uma mangueira convencional. Já outro tipo de piloto vai sentir uma melhora, vai gostar, mas não vai ser uma coisa do outro mundo, não vai ser algo que vai fazer uma enorme diferença para eles. Outros vão sentir uma diferença muito pequena e outros ainda, uma parcela muito pequena, talvez nem se adaptem, talvez nem gostem e prefirem voltar para uma mangueira convencional. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Antes de começar o vídeo, eu quero fazer uma observação, é mais uma curiosidade, tá ok? A AeroKeep não é o nome do produto. A AeroKeep é uma marca. O produto se chama mangueira flexível com malha de aço. A AeroKeep é uma marca registrada de uma empresa norte-americana chamada Eaton. Então, portanto, se na sua motocicleta você tem uma mangueira flexível com malha de aço que não foi fabricada pela Eaton ou por qualquer outra empresa credenciada pela Eaton, você não tem exatamente um AeroKeep. Você tem uma mangueira flexível com malha de aço. Porém, vamos fazer o seguinte: a AeroKeep é o termo normal, é como se fosse Bombril. Todo mundo fala Bombril, ninguém fala esponja de aço. Então, eu vou usar o termo popular, vou falar AeroKeep aqui no vídeo o tempo inteiro, mas entenda-se que a gente está tratando de uma mangueira flexível com malha de aço. Eu vou começar com uma situação muito frequente que envolve comentário com o AeroKeep. Tem muita gente que fala, pô, o pessoal coloca isso só por estética, para parecer moto de corrida, na verdade nem está aproveitando. Uma coisa, meus amigos, que eu nunca entendi muito foi essa cultura que a gente tem no motociclismo de criticar quem coloca alguma coisa na motocicleta só por estética. Qual que é o problema? Não tem problema nenhum. Se o camarada, por exemplo, acha bonito um farol auxiliar, ele acha que deixa a moto dele com cara mais de aventureira, ele coloca um farol auxiliar. Mesmo que ele nunca saia de noite, show de bola, bom para ele. Do mesmo jeito, tem gente que acha que um pneu mais largo do que o pneu original deixa a moto mais robusta, mais legal, ele vê a moto e fica mais feliz. Qual que é o problema dele colocar? Assume, eu acho bonito, coloquei, não precisa dar desculpa esfarrapada, que a moto está fazendo curva melhor, essa coisa toda. A AeroKeep, mesma coisa. Então, meu primeiro conselho: se você acha o AeroKeep esteticamente bonito, se você vai gostar de ver sua moto com AeroKeep, coloca, meu amigo, vai fundo e põe, porque não tem problema nenhum, é bom, e mesmo que você não usufrua, você vai usufruir do prazer de ver sua motocicleta mais agradável. Portanto, lição número 1, achou bonito, gosta do AeroKeep, acha esteticamente legal, vai fundo, coloca. Agora vamos ser mais técnicos e analisar quem está pensando em colocar um AeroKeep, quais são as vantagens técnicas reais, aonde que ele funciona. Em primeiro lugar, o AeroKeep ele torna a frenagem muito mais precisa. A resposta de frenagem é muito mais rápida. Então, para um piloto que tenha bastante sensibilidade, que explore mais os limites de frenagem, que explore mais os limites de pilotagem, ele vai ter respostas muito mais precisas e muito mais rápidas se ele tiver um AeroKeep na motocicleta. Se me perguntarem, breca mais? A intensidade da frenagem aumenta? Não, não aumenta. E antes que vocês não concordem com isso e saiam fora do vídeo, pessoal, me dá uma chance, me dá 5 minutos que eu vou explicar por que isso acontece. Para isso a gente precisa entender primeiro como funciona o freio da motocicleta e depois como funciona o AeroKeep. O funcionamento do freio hidráulico de uma motocicleta é muito simples, não vamos nos alongar muito nisso, mas
Basicamente, a gente tem um disco, um par de pastilhas, essas pastilhas são pressionadas contra esse disco, criam um atrito e esse atrito tende a fazer a roda da motocicleta parar. Força de atrito é a força que a gente aplica de pressão da pastilha sobre os discos multiplicado pelo coeficiente de atrito entre disco e pastilha. Esse coeficiente depende única e exclusivamente do material do disco e da pastilha. Essa força aplicada, aí sim o Aerokeep já tem uma influência nisso. Vamos ver. Para a gente entender como surge essa força que pressiona a pastilha de freio contra o disco, é muito fácil. Vamos dar uma olhada nesse diagrama aqui. A gente tem lá em cima no manete, pode ser o pedal do freio também, vamos considerar o manete para freio dianteiro. Você aperta o manete, você vai criar uma força, essa força, de acordo com a área que tem do êmbolo, lá em cima vai virar uma pressão, P1. Essa pressão vai ser transmitida pela mangueira até lá embaixo o êmbolo na pinça. Essa pressão P2 vai virar uma força também de acordo com a área desse êmbolo que vai pressionar a pinça. Num primeiro momento, na teoria, a pressão lá em cima, P1, é exatamente a mesma que a pressão lá embaixo, P2. E na teoria, no momento que você aplica a força lá em cima, essa força vai ser replicada ali embaixo porque líquidos são incompressíveis. Só que, teoria, na verdade, não é exatamente isso que acontece. Aí que entra o Aerokeep. Quando a gente aperta o manete e estamos usando uma mangueira convencional de borracha, vamos lembrar que não é uma mangueira qualquer, não é uma borracha de látex fininha, já é uma mangueira resistente a alta pressão, feita para isso. Ela também, embora não tenha malha de aço, ela tem malhas resistentes em volta também, mas de qualquer maneira ela sempre se deforma um pouco. No momento que você vai, aperta o manete, coloca a pressão nela, um pouquinho ela dá aquela estufada. Aquela pequena estufada que ela deu já é suficiente para roubar um pouquinho da força que você apertou, mas esse não é o efeito principal. Vai demorar um pouco a resposta entre você ter apertado o manete e lá embaixo a pastilha de freio sentir a pressão do êmbolo. Não é uma coisa imediata, não é uma resposta muito precisa. Já o Aerokeep, o que é o Aerokeep? Basicamente é uma mangueira envolta por uma malha de aço. Essa malha de aço, ela trava a parte interna, chama alma, trava a alma da mangueira e não deixa essa mangueira se expandir. Então, no momento que você calca no breque, puxa o manete, toda aquela pressão P1 que estava lá em cima, ela não vai ser utilizada para em nenhum momento dilatar, ela não consegue dilatar essa mangueira. Então, P1 vai ser igual ao P2 lá embaixo, vai transmitir tudo, não tem deformação, portanto a frenagem vai ser muito mais precisa e a resposta vai ser muito mais rápida. Para a gente entender um pouco melhor isso de resposta de frenagem, frenagem mais imediata, mais efetiva, eu fiz um desenho aqui com como se comportaria o manete da moto com ou sem Aerokeep. Quero deixar claro, é só um desenho, tá? Eu não estudei, eu não coloquei a escala exata, tá? Mas vamos para esse exemplo que dá para ter uma ideia. Pega ali o manete da moto, imagina a posição 1 é aquela posição de descanso. Você não está encostando no breque, a moto está andando normalmente. Posição 2 seria um início de frenagem numa moto com Aerokeep. Você dá aquela encostada, você já vai sentir frenagem. Já numa moto sem Aerokeep, esse início de frenagem você vai sentir um pouco depois, pressionando um pouquinho mais, porque parte dessa pressão você perdeu com a dilatação da mangueira. O ponto 4 seria aquela frenagem máxima efetiva que você obtém numa moto com Aerokeep. Já essa frenagem máxima efetiva, você numa moto sem Aerokeep, vai conseguir também um pouquinho depois, apertando um pouco mais. Posição 6, eu só coloquei para que o pessoal saiba que se vocês estão com o freio da moto, puxa até o final, ele encosta no guidão e vocês não atingiram aquela frenagem máxima efetiva, não vai colocar a culpa, aí já não é mais um problema de ter mangueira de borracha ou Aerokeep. Você simplesmente está com uma mangueira completamente deteriorada, vencida. Com o tempo, a borracha perde a rigidez, tá ok? Ou então você está com ar no sistema, ou então o fluido está completamente vencido ou contaminado. Ok, agora a gente já está chegando perto do ponto que dá para entender
por que o AeroKeep é muito eficiente, é muito bom em termos de velocidade, de resposta de frenagem, de precisão da frenagem, mas com relação a se breca mais ou se a intensidade de frenagem é maior ou menor, não muda nada. A razão disso, vocês escutaram que eu falei várias vezes o termo pressão máxima efetiva de frenagem. Você consegue essa pressão com um pouquinho menos de esforço numa moto com AeroKeep, mas você consegue com um pouquinho mais de esforço do mesmo jeito atingir essa pressão máxima efetiva de frenagem numa moto sem AeroKeep. O que seria isso? Vamos dar uma olhada agora nesse diagrama aqui. Pressão efetiva máxima de frenagem, primeiro numa moto sem ABS. É aquela pressão que você aplica no manete que se você chegar nela, ela vai travar a moto. Mais do que isso, não adianta. Se a pressão para travar a roda é X, se você colocar 2x, 3x, 20x, vai travar do mesmo jeito, não vai fazer diferença nenhuma. Pressão efetiva máxima de frenagem numa moto com ABS é aquela pressão que você vai aplicar lá no manete, que se você aplicar, ela vai causar o acionamento do ABS. Mesma coisa, se você colocar mais do que aquilo, muito mais do que aquilo, vai o ABS funcionar do mesmo jeito, na frenagem não vai fazer diferença nenhuma. Aí eu sei que você vai falar, claro, mas eu estou fazendo menos força com o AeroKeep. Sim, está fazendo menos força, mas a mão humana, ou o pé humano, a força que a gente tem na mão é muito, muito maior do que essa diferença que o AeroKeep proporciona. Portanto, a força máxima de frenagem você vai alcançar na mesma intensidade com os dois. A única diferença, repito, é a velocidade, é a precisão com que essa força é alcançada. Vou dar outro exemplo para vocês. Vamos imaginar que a gente esteja numa pista de prova virtual. A gente tem duas motocicletas idênticas, a mesma moto, só que uma está com AeroKeep, a outra está sem AeroKeep. Os dois pilotos têm exatamente a mesma habilidade. Se você fizer uma corrida entre essas duas motos, com certeza absoluta a moto com AeroKeep vai ganhar. Isso é óbvio. O piloto da moto com AeroKeep, ele tem uma frenagem muito mais precisa. Ele vai poder explorar os limites de frenagem muito melhor, com muito mais precisão do que o piloto da moto sem AeroKeep. Por isso que toda moto de competição tem AeroKeep. Uma outra comparação que a gente pode fazer, imagina que o piloto tem um intercomunicador no capacete. Nós vamos falar para ele o seguinte, olha só, nós vamos dar um bip no seu intercomunicador, você vai estar a 150 por hora com a moto, exato momento que você ouviu o bip, frena a moto o mais forte que você consegue. O cara escuta, freou, na moto sem AeroKeep primeiro, a gente vai lá e mede a distância entre o exato momento que ele escutou o bip e a posição que a motocicleta parou. Aí a gente faz a mesma coisa no cara com AeroKeep. Ele escutou o bip, ele freia o mais forte que ele consegue, a moto vai parar, a gente vai lá e mede a distância que a moto percorreu entre o momento que o piloto escutou o bip e a posição que a moto parou. Pode ter certeza absoluta, a distância que a moto sem AeroKeep percorreu entre o piloto ouvir o bip e parar é uma distância maior do que a moto com AeroKeep percorreu. Mas isso não foi porque a frenagem da moto com AeroKeep foi mais intensa. Isso foi simplesmente porque a resposta foi mais rápida, então entre escutar o bip, apertar a mão no freio e a moto realmente começar a desacelerar, esse processo aconteceu muito mais rápido na moto com AeroKeep do que na moto sem o AeroKeep. Então, pessoal, lá no início do vídeo eu falei para vocês que alguns pilotos vão sentir, vão usufruir muito mais o AeroKeep do que outros. É só ver o perfil de cada um. Se você é um tipo de piloto que sente prazer numa pilotagem um pouco mais esportiva, você gosta de explorar um pouco mais os seus limites, você tenta explorar limite de frenagem, limite de pilotagem um pouco mais, sente prazer nisso, você é um seríssimo candidato a adorar o AeroKeep. Já um outro piloto, sei lá, um tiozão que nem eu, tá? Ando tranquilo, devagarinho, moto com 50 mil quilômetros, pastilha dianteira ainda é original. Se eu colocar, eu não vou perder nada, lógico, vai ser bom, mas também não vou aproveitar nem 10% da vantagem que um AeroKeep pode me proporcionar. Então isso é uma coisa que tem que ser
sempre levada em consideração no momento que você vai colocar ou não. Uma outra coisa, agora eu vou falar algumas verdades que podem ser incômodas para algumas pessoas. Eu tenho certeza que vai aparecer comentário aqui nesse vídeo. O pessoal sempre fala: pô, meu freio era borrachudo, era horrível, eu apertava, não freava legal, botei o AeroKeep, ficou outra motocicleta, ficou muito melhor. Pessoal, eu tinha falado já anteriormente, uma mangueira original é uma mangueira para alta pressão também, é uma mangueira muito boa. Então, se você está com a sua moto num ponto que estava apertando o freio, borrachudo, chegava, puxava, sentia que não passava ali, parecia que estava faltando força para frenar, a culpa não é da mangueira de borracha. A culpa é sua que deixou essa mangueira passar do prazo de validade muito tempo. Eu vou fazer duas perguntas para vocês. Primeira pergunta: qual de vocês que tem uma motocicleta 2020 que nesse início de ano chegou numa concessionária e falou: por favor, eu quero que troque todas as mangueiras de freio da minha moto? Provavelmente ninguém faz isso, ou quase ninguém faz isso. Eu me coloco nesse grupo. Minha moto é 2017, modelo 18, está com as mangueiras de freio originais. Eu nunca troquei nenhuma mangueira. Mas vamos dar uma olhada o que o manual do fabricante fala sobre isso. Está bem claro ali com a setinha amarela: mangueira de freio deve ser trocada a cada 4 anos. Pode até parecer um certo exagero, mas o que acontece é que a mangueira de borracha, com o tempo, ela vai perdendo a rigidez. Ano após ano que vai passando, a capacidade dessa mangueira suportar a pressão da frenagem sem se deformar vai ficando cada vez menor. Só que isso é um processo muito lento, não acontece de um dia para o outro, de uma semana para outra, isso é uma coisa ano após ano. Então o que acontece? O piloto ele vai se acostumando com aquela situação até um momento realmente onde a mangueira já está tão laceada, está com tão pouca resistência que aquele efeito de freio borrachudo aí sim passa a ser uma coisa que não dá mais para conviver com aquilo. Nesse momento você troca essa mangueira velha por um AeroKeep. É lógico, é natural, uma mudança brutal. Você fica maravilhado, fala que a moto melhorou 200%, que é outra motocicleta, só que tem que perceber que essa enorme mudança não foi simplesmente pelo fato de ter trocado uma mangueira convencional de borracha por um AeroKeep. Grande parte dessa mudança se deu porque você trocou uma mangueira velha, já com baixa resistência à deformação, por uma mangueira nova. Se você tivesse trocado essa sua mangueira velha por uma mangueira original, convencional, novinha, naturalmente você ia sentir uma diferença enorme também. Não tão grande quanto colocando o AeroKeep, que fique bem claro, o AeroKeep é superior, mas se você tivesse trocado a sua mangueira velha por uma mangueira original nova, a diferença teria sido enorme do mesmo jeito. Vamos a uma segunda pergunta rápida. Qual de vocês que comprou uma moto 0 km, rodou pouquíssimos quilômetros, poucos dias e já mandou trocar todas as mangueiras por AeroKeep? Se alguém fizer isso, não vai perceber uma diferença muito grande, a não ser que seja um piloto muito exigente, muito sensível com relação a limite de frenagem, um cara com uma tocada super esportiva. Ele vai, naturalmente, se trocar uma mangueira zerada, nova, por um AeroKeep, ele vai sentir alguma diferença, mas essa diferença vai ser muito menor. Então, insistindo, a decisão entre colocar ou não um AeroKeep na sua motocicleta depende muito do seu estilo de pilotagem e principalmente o que você espera do freio da motocicleta. Como eu falei, o AeroKeep ele torna a frenagem muito mais rápida, muito mais imediata e mais precisa. Então, se você prioriza isso, se a sua direção é uma direção mais esportiva, se você explora mais os limites de frenagem, é uma ótima opção colocar um AeroKeep. Já se você é um piloto mais tranquilo, freia com mais suavidade, você, claro, pode colocar, mas já não é uma coisa onde você vá aproveitar tudo que um AeroKeep está te oferecendo, talvez não valha tanto a pena. E lá na outra ponta tem alguém que pode até não se adaptar. Essa resposta muito mais rápida, muito mais sensível, como eu falei naquele desenho, no manete você tem um espaço menor para trabalhar.
Ali encostou no freio, a resposta na pastilha está imediata. Isso para um piloto menos experiente ou um piloto que numa situação de perigo, de emergência, ele se apavora um pouco mais, exagera um pouco na dose, o que acontece? Se a moto desse cara é sem ABS, ele vai correr um risco de travamento da roda. Pode acontecer. Mesmo numa moto com ABS, já não teria tanto problema, porque o ABS vai corrigir esse exagero na hora de apertar o freio, mas provavelmente, se o cara não está acostumado, se é um cara que sempre teve direção mais tranquila, coloca um aerokeep, no início a garupeira dele, a patroa, vai bater o capacete dela no teu capacete, com certeza no início. O conselho que eu daria, independentemente da situação que você tiver, se for trocar mangueira por aerokeep, nos primeiros dias, nos primeiros quilômetros, vai um pouco mais pianinho, se acostuma, se habitua com o comportamento do aerokeep. Muito bem, meus amigos, vamos a mais uma daquelas verdades incômodas. A aerokeep não é mágica. A aerokeep não foi feito para corrigir ou para compensar problemas no sistema de freio. Pelo contrário, o aerokeep ele é feito para maximizar a performance de um sistema de freio que já está muito bom. Eu diria que o aerokeep é o topo da pirâmide, ele não está na base da pirâmide. Na real, a base da pirâmide, a base de uma boa frenagem, ela se coloca na qualidade da pastilha. Vai colocar aerokeep, investe primeiro numa senhora pastilha. Estado do disco, não adianta nada colocar aerokeep num disco que já está fininho, está todo riscado, está horrível. Condição do fluido de freio tem que estar boa, a manutenção de pinça e caliper tem que estar boa, aí sim você tem todo um sistema top, aí você vai lá, coloca o aerokeep para premiar todo esse sistema. Eu diria que o aerokeep é a cereja do bolo de um sistema excelente de frenagem. Então, meus amigos, a qualidade é algo que tem que ficar em mente de todo mundo na hora de decidir por colocar um aerokeep. Nós estamos falando em coisas de frações de segundo, de respostas mais rápidas. É uma coisa muito sensível e não tem espaço aí para colocar coisa meia boca. Inclusive o próprio aerokeep. Como eu falei lá no início, existe aerokeep e existe aerokeeps. Na hora que for colocar, escolhe um de boa qualidade. Não adianta nada você ter uma malha de aço linda, brilhando ali por fora, mas a qualidade não é legal, o ajuste não é tão bom, ela não tem aquela eficiência que deveria ter, então vai dilatar do mesmo jeito e a resposta vai continuar tudo igual. Coloquem coisa boa. Eu gostaria até de fazer uma analogia, tá? Um camarada que fala que está preocupado com frenagem, que coloca aerokeep na motocicleta dele porque ele se preocupa com a qualidade da frenagem. Aí você vai olhar a pastilha. A moto do cara é de 1000 cilindradas, está com uma pastilha de 125 porque o amigo, o vizinho, falou que aquela pastilha de 125 serve na 1000. O disco dele já passou em muito do limite de espessura. Está parecendo uma fatia de mortadela. Ele continua com aquele disco lá. Nunca na vida abriu a pinça para fazer uma manutenção. Se perguntar para ele quando ele trocou a última vez o fluido de freio, ele não lembra. Aí coloca aerokeep porque fala que quer melhorar a frenagem. Isso seria fazer uma analogia, a mesma coisa que você pegar aquele camarada que entra num rodízio de pizza, come 20 pedaços de pizza 4 queijos, mata uma Coca-Cola litro, arremata com meio tijolo de sorvete de chocolate, aí na hora do cafezinho ele pede um adoçante dietético, porque ele fala que está preocupado com o peso. Pessoal, brincadeiras à parte, eu espero ter passado para vocês um panorama mais claro a respeito desse assunto aerokeep. Se você gostou, deixa aquele like pra gente, que é sempre legal, sempre fortalece o canal. Se você ainda não está inscrito, vai ser muito bem-vindo, se inscreva. Garage Vestron, aquele canal para todo mundo que é curioso e que é apaixonado por motocicleta. Tchau, até o próximo.